Bom, dando sequência, agora vamos ver a lista de exercícios de aletas. Então, os senhores têm aqui, ó, numa indústria, deseja-se projetar um dissipador de calor para elementos transistores em um local onde o coeficiente de película é 3 kcal/hora metro quadrado grau Celsius. A base do dissipador será uma placa plana de 10 por 10 centímetros, sobre a qual estarão dispostas 8 aletas de seção transversal retangular, com espaçamento constante de 2 mm de espessura e 40 mm de altura. Sobre a placa, deve ser mantida uma temperatura de 80 graus Celsius, com temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Considerando a condutividade térmica das aletas igual a 35 kcal/hora metro quadrado grau Celsius, pede-se a eficiência da aleta, calor dissipado pela placa aletada e a razão percentual entre os fluxos de calor dissipado pelas aletas e o total. Então, primeiro, para calcular a eficiência de uma aleta, que é aqui, gente, os senhores têm lá que é tangente hiperbólica M vezes L dividido por ML. Então, a primeira coisa, os senhores têm que calcular o M. Então, para calcular M, os senhores têm que é raiz de 2HKE, em que o H é o coeficiente de convecção, K é o calor de condução, né, o coeficiente, perdão, de condução, e E a espessura. Então, os senhores vão achar o valor de M e, com isso, os senhores conseguem calcular o rendimento da aleta. Quem é L? Certo? Que, inclusive, se os senhores olharem aqui, está como 0,04. L, no caso aqui, ele é a altura da aleta. A aleta tem 40 milímetros de altura, então em metros é 0,04. Tá, então esse é o L que os senhores vão colocar aqui e vão achar que a eficiência da aleta é 0,9566. Então, com isso, calculamos a letra A. Na letra B, ele pede o calor dissipado pela placa aletada. Então, a equação de calor é H, área de resto, mais rendimento, área aletada, ΔT. Primeiro, então, os senhores têm que calcular a área de resto. Para calcular a área de resto, os senhores observam o quê? É a área superficial menos número de aleta vezes área transposta. Então, a área superficial é 0,1, porque a placa é 10 por 10, menos 8, número de aletas. A espessura da aleta, que no nosso caso é 0,002 metros, que é 2 milímetros, e o comprimento dela, que é 10 centímetros, 0,1 metro. Então, os senhores vão achar a área de resto, 8,4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Lembrando, gente, que a área de resto, só para os senhores terem uma ideia, assim, ó, vamos colocar que se fosse essa placa aqui. Aqui vai uma aleta, aqui vai outra, certo? Aqui vai outra. Então, nós estamos retirando essa área aqui. Então, a área superficial seria a área total, menos essa pequena área que cada aleta vai ocupar, no caso, as 8 aletas, e é o que vai sobrar o resto, ou seja, esse meio será considerado o resto, que vai fazer a troca térmica por convecção. Tá? Pode ser forçado ou natural. E também a perda de calor por radiação. Bom, agora vamos calcular a área aletada, que é a área dessas aletinhas que temos aqui. Então, a área aletada é 2, por que 2? Porque uma aleta, ela tem 2 lados. Então, numa vista lateral, a aleta seria isso. Eu perco tanto por esse lado, vamos pôr uma profundidade aqui, né? Como pelo outro. Aqui está engastado nessa placa aqui, vamos colocar uma espessura bem grande, né? Ela está engastada aqui. Então, ela perde um lado do outro, né? Não vamos considerar as espessuras por serem muito pequenininhas, então poderíamos colocar aí como se fosse um coeficiente de segurança, né? Já que pode haver alguma discrepância aí, né? Então temos o número de aletas, 8, B a base, quer dizer 0,1, que é essa altura aqui dela, seria, e o comprimento, 0,04. No caso aqui, gente, o problema chama isso aqui altura, e realmente é a altura, porque daqui até aqui é a altura da aleta, e daqui até aqui é o comprimento da aleta. Eu sei que vai mudar a figura, mas muda também a visão, tá? Do que os senhores vão ter da figura. Então, com isso, os senhores calculam, tem a área aletada, e podemos substituir a área de resto e a área aletada, vezes o rendimento da aleta, vezes ΔT. Com isso, os senhores vão perder 10,44 kcal/hora. Esse é o cálculo da área aletada, vezes o H. A área sem aletas é a área superficial, 0,1 ao quadrado, 30. Aqui é 30 também, tá, gente? Desculpem aí. 30? Não, é 3 mesmo, gente.
Aqui diminui, é 3. Aqui é 30, 0, 1, 80 e 30. Então quer dizer que nós vamos ter 1,5. Então o que acontece? A partir do momento que você colocou a aleta, eu aumento de 85,64%. Lógico, gente, a aleta aumenta a área. Então, se eu conseguir pôr aletas e eu preciso perder mais calor, tem que ser tudo aletado. Com isso, os senhores podem imaginar Imaginar não, os senhores tem aí na casa de vocês o ar-condicionado, né? E o ar-condicionado, os senhores têm o trocador de calor interno, que é a unidade evaporadora, e ela é aletada, assim como o externo também é aletado. Esse aletamento faz com que aumente a área superficial. Em vez de eu ter um tubo, eu tenho toda essa superfície de aletas, que é muito maior do que o tubo, e isso faz com que eu transfira mais frio, ou seja, eu consigo absorver mais calor do meio interno, né? Transferindo para o fluido, e depois o fluido leva esse calor para fora, e vem todo o processo que os senhores vão ver, o que os senhores, já viram em termodinâmica, né? E vão ver em refrigeração. Tá ok, gente? Então, é isso aí.